Olá, meu amado irmão, minha irmã, você que nos assiste, que a graça e a paz de Jesus esteja com todos. Este é o programa Verdades do Evangelho, um momento devocional. É um trabalho da Igreja Presbiteriana de Porto Belo. E no final deste vídeo, se você gostar, curta, compartilhe com um amigo, dê o seu like. Acompanhe comigo. Eu quero trabalhar hoje com o texto que se encontra no Evangelho de João. João capítulo 11, do verso 32 ao verso 46. Acompanhe comigo, João capítulo 11, do verso 32 ao verso 46. Esse texto é uma parte de um texto maior que fala sobre a ressurreição de Lázaro. Acompanhe comigo. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: Onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta cuja entrada tinha posto uma pedra. Então Jesus ordenou: Tirai a pedra. Disse-lhe Maria, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ver. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram dos feitos que Jesus realizara. Meu querido, olha, o texto em si fala sobre Jesus e a morte. Foi um momento fantástico no ministério de Jesus, porque ficou patente que ele tem autoridade sobre o maior inimigo do ser humano, que é a morte. Muitos têm medo da morte. Realmente, só não tem medo da morte aqueles que conhecem a Deus, que creem em Deus, que creem que existe uma vida além túmulo. Jesus e a morte. Alguns detalhes eu quero levantar aqui para você. Vejamos, olha. Primeira questão, a emoção de Jesus. 2 emoções lhe perturbavam. A primeira era a tristeza e a simpatia. Diz o texto que Jesus chorou. Sim, Jesus sentiu tristeza pela morte do seu amigo Lázaro.
e havia uma simpatia muito grande por ele e pela família dele. A segunda emoção é a indignação e a perturbação. Então, olha só, diz o texto, tanto o verso 33 como 38, agitou-se no espírito e comoveu-se. O termo agitar-se significa indignar-se. Mas indignar-se com o quê? Porque Lázaro morreu? Na verdade, não. O que está por trás do texto é a questão da morte, da doença, do sofrimento, do próprio pecado do homem. Jesus, ele agitou-se por ver como que o homem sofre, como que o homem não é nada, como que o homem carece de Deus. Sim, Jesus chorou, diz o texto. E olha, o interessante é que quando Jesus chora, ele chora por um amigo, por alguém que ele amava. Nós entendemos assim, que Jesus derramou as suas lágrimas num momento de tristeza. Quando Lázaro ressurgiu, nós entendemos assim, lá na frente, ele morreu de novo. E novamente viria o choro, a tristeza, a perda do ente querido. Meus queridos, olha, quando nós perdemos alguém, quando nós estamos tristes, nós choramos. E não é errado e não é vergonhoso você chorar. Você pode perceber que Jesus não teve vergonha de chorar. Não é? As lágrimas de Jesus revelaram totalmente que ele era humano, que ele era homem, que ele tinha uma compaixão pelas aflições do ser humano. E da mesma forma, Jesus é aquele que a Bíblia nos diz, o sumo sacerdote junto a Deus, que intercede por nós. Jesus é alguém que se preocupa realmente com a nossa natureza, com a nossa vida. Um outro detalhe que nós podemos perceber é a ordem que ele deu. Disse, olha, tirai a pedra. Jesus facilmente poderia tirar a pedra num estralar dos dedos. Ele era Deus. Mas ele falou, tirai a pedra. Isso significa o seguinte, que há uma necessidade dos homens também fazerem a parte deles. Muitas vezes nós só esperamos por Deus, sim, cremos no poder de Deus, mas também entendemos que temos uma parcela no reino, que Ele nos chamou não para ficarmos de braços cruzados, nos chamou para termos fé, porque quando Ele falou assim, tirai a pedra, era uma provocação de Jesus, uma declaração para ver se realmente Ele seria atendido. Meus queridos, olha, um outro detalhe é que, pelo poder de Jesus, o Lázaro poderia sair daquele túmulo sem precisar tirar a pedra. Você percebe a importância do trabalho do homem dentro do reino de Deus? Quando ele manda tirar a pedra, aí vem uma outra questão. A Marta falou o seguinte, já cheira mal, porque é de 4 dias. E Jesus então olha para ela e fala assim, Marta, olha, por que você está descrente ainda? Eu falei para você que se você crer, você vai ver a glória de Deus.
Meus queridos, talvez a Marta estivesse pensando também, como será que meu irmão vai sair? 4 dias no túmulo. Todos nós sabemos que quando uma pessoa morre, a princípio ela fica pálida, ela fica branca, depois a pele vai enrugando, a pessoa vai ficando feia, o corpo vai se decompondo. Talvez a preocupação dela, Jesus, será que ele vai sair branco demais? Será que ele vai sair enrugado demais? Será que ele vai sair feio demais? Como será isso? Mas o interessante, queridos, é que Jesus tinha tudo no controle. E ele falou assim, olha, tirem a pedra. E aí, antes dele operar o milagre, ele ora. Após tirar a pedra, Jesus ora. E o interessante é que ele ora numa oração de gratidão a Deus, porque ele sabia que o Lázaro iria ressuscitar. Essa não era uma oração de petição, e sim de ações de graça, pela petição respondida. Jesus, na sua inabalável certeza, já agradece o milagre como se já estivesse sido operado. A oração proferida em público deu aos presentes a oportunidade de averiguar se Jesus seria impostor ou se seria realmente filho de Deus. A tal ponto que, diz o texto, que quando saíram dali ficaram maravilhados. Qual é o milagre que você olha aqui no texto? Sim, Jesus levanta a voz e diz, Lázaro, vem para fora. Meus amados, você percebe que a voz divina tem poder? Você já reparou que não existe os impossíveis na vida ou na pessoa de Jesus? Não existem os impossíveis, mas lembrando que nós temos que fazer a nossa parte. Que quando Lázaro sai do túmulo, ele sai envolto a faixas, com dificuldades para andar. Qual foi a ordem? Tirem as faixas. Quando eu olho para a questão das faixas, eu penso assim, olha, às vezes as pessoas são convertidas, as pessoas creem em Deus, mas tem muita coisa na vida dela que impede dela andar corretamente com Deus, dela viver uma vida correta com Deus. Muitas vezes essas faixas, elas podem significar ignorância, tristeza, dúvidas, maus hábitos. Essas coisas precisam ser deixadas. Não tem como o crente caminhar nesse mundo envolto de situações, de questões, de pecados que o impedem de caminhar, de ir para frente. Eu pergunto, você é um crente amarrado? Você realmente foi libertado e deixou ser libertado da morte, do pecado? Você se deixou? Eu quero concluir falando assim, olha, você vê pelo texto que Jesus chorou. Realmente, as lágrimas de Jesus fazem parte da humanidade dele. Apesar de ser filho de Deus, ele sofreu as aflições dos homens, embora sem a prática de pecado. Diz a palavra de Deus, e o verbo se fez carne. Sua humanidade não era fictícia, participou realmente da natureza humana. Essas lágrimas de Jesus, uma outra questão, ele chorou com calma, reservado, não foi um choro amargo, desesperado,
Muitas pessoas ficam desesperadas com a morte de um ente querido. Algumas até excedem nos gritos, nos choros, nas lamentações. Meu querido, não há necessidade. Eu sei que nós choramos quando alguém morre, alguém que é próximo a nós morre. Eu sei disso. Mas eu entendo que devemos pensar na pessoa de Jesus, daquilo que Ele pode oferecer. Jesus não sentiu vergonha de chorar. Ele chorou. Não sinta vergonha de chorar também. Chore. Há momentos na nossa vida, passamos por tantas tristezas e angústias que choramos. Mas aí é que vem Jesus para nos confortar. As lágrimas de Jesus demonstram realmente a compaixão dele por Lázaro. E eu entendo, queridos, que as lágrimas de Jesus, o amor de Jesus, a compaixão de Jesus vem em nossa direção, nos dá o conforto, demonstra amor, mostra o quanto Ele se preocupa conosco. Essa é a realidade do texto. Entendemos que em Jesus nada é impossível. Nada. A morte é o maior medo do homem, mas para aqueles que creem em Deus, que têm Jesus como Senhor e Salvador, ele tem a certeza de que a hora que ele vier a morrer, ele estará junto com Deus. Por isso que Jesus veio. Ele morreu, ressuscitou, e a Bíblia nos diz que nós somos em Cristo muito mais do que vitoriosos. A morte não tem poder sobre aquele que crê em Deus. Então, meu amado irmão, você que me assiste, tenha isso em mente. Jesus morreu por você. Ele quer oferecer uma vida eterna para você. Outra questão. Tudo que você precisar de Deus, busque em nome de Jesus. Se coloque diante dele. Aquilo que é impossível para você, não é impossível para Deus. E Deus sempre irá nos olhar com o olhar da compaixão e do amor. Quero orar com você. Pai eterno, muito obrigado pela tua compaixão, pelo teu amor. Muito obrigado por Jesus, porque Ele morreu, ressuscitou, Ele venceu a morte. E a vitória de Jesus é a nossa vitória também. Nada pode nos separar do teu amor. E Jesus veio para nos ligar a ti novamente. Jesus amado, abençoa todos aqueles que estão nos assistindo, para que todos tenham a firme convicção de que vale a pena te aceitar como Senhor e Salvador. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti, o Senhor levante o rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.